Você já imaginou como seria viver em um estado no qual o próprio universo parece se mover em sua direção, abrindo portas, alinhando acontecimentos e revelando sincronicidades que desafiam toda a lógica comum? Nikola Tesla afirmava que tudo no cosmos se resume a energia, frequência e vibração, e que, ao compreender essas leis, o ser humano poderia não apenas manipular máquinas, mas acessar o código oculto da própria realidade. Hoje, você vai atravessar um portal de revelações raras. E no final deste vídeo, eu vou compartilhar uma técnica profunda, tão antiga quanto os mistérios do Egito e tão precisa quanto as fórmulas de Tesla. Uma prática rara que apenas os iniciados tinham acesso, capaz de alinhar sua energia à frequência do universo. Guarde isso no coração, porque será o ponto de transmutação mais intenso da sua vida. Mas antes, respire e sinta. Já aconteceu de você intuir que existe uma força invisível moldando os caminhos, como se as peças do destino fossem organizadas por mãos silenciosas? Já percebeu que certas pessoas parecem atrair oportunidades e conexões, quase como se houvesse um campo invisível trabalhando a seu favor? Essa sensação não é ilusão. É o eco de um conhecimento esquecido, um código vibracional que Tesla compreendia e que tradições espirituais milenares já conheciam, mas que a humanidade moderna perdeu em meio ao barulho de seus próprios condicionamentos coletivos. O que vamos explorar agora é exatamente esse campo sutil onde ciência e mística se encontram. A maioria das pessoas, presa aos padrões inconscientes do cotidiano, acredita que a vida é apenas uma sucessão aleatória de fatos, sem ritmo, sem ordem, sem propósito. Porém, isso é apenas uma máscara criada pela percepção limitada da mente. O que Tesla nos revela é que a realidade não é uma linha reta, mas uma sinfonia energética. E aqui está a primeira grande revelação. Quando pensamos em energia, não se trata apenas de eletricidade ou luz visível. Estamos falando de vibrações universais, ressonâncias invisíveis que conectam cada célula do seu corpo a galáxias distantes. O que a maioria chama de acaso é, na verdade, um alinhamento de frequências. Feche os olhos por um instante e imagine seu corpo como uma harpa cósmica. Cada pensamento, cada emoção, cada respiração é uma corda vibrando em determinada frequência. E se o universo fosse, ao mesmo tempo, o músico e o palco? Você já parou para sentir como sua respiração carrega uma música silenciosa? E se a sensação de alegria, por exemplo, fosse uma nota capaz de atrair eventos equivalentes, enquanto a melancolia emitisse outra melodia, trazendo situações de mesma vibração? Se o seu corpo já sabe disso, talvez sua mente ainda não tenha aprendido a escutar. Os Vedas da Índia falavam de prana, a energia vital que percorre todas as coisas. A Cabala mencionava o Ein Sof, a luz infinita que pulsa em todas as dimensões. Hermes Trismegisto falava que o que está em cima é como o que está embaixo, sugerindo que nossos pensamentos são reflexos de leis universais. E quando você observa Tesla em seus diários secretos, percebe como ele se aproximava dessas tradições sem mencioná-las diretamente. Sua obsessão pelos números 3, 6 e 9 não era apenas matemática. Era uma chave vibracional que conecta a estrutura da realidade a arquétipos eternos. Em cada tradição, encontramos a mesma mensagem oculta. O universo responde à frequência que você emite, e o que a ciência moderna começa a perceber é justamente esse ponto de encontro. Hoje, a física quântica investiga o papel do observador na formação da realidade, sugerindo que partículas só se definem quando interagimos com elas. Neurocientistas exploram como emoções e pensamentos alteram padrões cerebrais e até mesmo a expressão genética. Estudos em epigenética mostram que estados de consciência podem influenciar o corpo em níveis profundos. O que Tesla intuía como campos de energia vibracional,
hoje se revela em laboratórios como ressonâncias mensuráveis. A ponte entre espiritualidade e ciência já não é mais metáfora, mas experimentação. Agora, inspire profundamente e sinta o ar percorrendo seus pulmões. Imagine que essa respiração não é apenas oxigênio, mas partículas de energia cósmica entrando em você, vibrando em sintonia com o campo universal. Permita-se imaginar uma luz sutil preenchendo cada célula, como se estivesse sendo recarregado por uma fonte invisível. Se você fizer isso com presença, perceberá que não se trata apenas de imaginação, mas de uma ativação interior. Este simples ato de respirar com consciência já é uma microtranscendência, um ritual secreto de alinhamento com o fluxo do universo. Mas ainda assim, isso é apenas a superfície. Porque há camadas da mente que permanecem adormecidas, esperando o momento de serem tocadas por uma frequência específica. E é exatamente esse o código que falta para a maioria das pessoas. Quando Tesla caminhava sozinho pelas ruas de Nova York, ele não estava apenas pensando em máquinas. Estava sintonizando sua mente com campos invisíveis, permitindo que ideias surgissem como relâmpagos, não da lógica comum, mas de dimensões onde a inspiração é pura energia. E se eu te dissesse que o mesmo portal está disponível dentro de você e que o que separa sua vida comum de uma vida em fluxo é apenas o ajuste sutil de sua frequência? O que está escondido vai além da imaginação, porque quando você acessar essa chave, o universo não será mais um lugar hostil e caótico, mas um aliado silencioso, um campo vivo que responde ao seu chamado mais íntimo. Imagine que você caminha por uma cidade em silêncio, mas em vez de ver apenas ruas e prédios, começa a enxergar tramas de luz que conectam tudo, fios invisíveis que unem o olhar de um estranho à sua própria respiração, que ligam o bater das asas de um pássaro distante ao ritmo de seu coração. Essa visão não é fantasia, é percepção expandida do campo energético que Tesla intuía. Ele acreditava que cada ser humano é um nó de transmissão e recepção de energia cósmica, e que aprender a modular essa frequência é o equivalente espiritual de aprender uma nova língua, a língua secreta que o universo entende. Quando você pensa em algo, você não está apenas pensando, está emitindo vibrações que viajam como ondas. E da mesma forma que uma estação de rádio só capta a música que está sintonizada, sua vida só traz os eventos que estão na faixa vibracional em que sua mente permanece. Agora perceba como a vida cotidiana obscurece essa clareza. Quando você acorda e imediatamente é tragado pelo peso de compromissos, de contas, de repetições, sua mente vibra em padrões densos, como um instrumento desafinado. Não é que o universo não esteja respondendo, mas sim que sua antena não está ajustada para receber as frequências mais sutis. Tesla dizia que o universo é uma orquestra, e nós somos receptores e transmissores dessa sinfonia. Se sua vida parece sem harmonia, não é o cosmos que está mudo, é você que está ouvindo no canal errado. A chave, então, não é buscar fora, mas afinar o corpo, a mente e a alma para se tornarem instrumentos precisos. Esse é o início de uma alquimia da consciência. E aqui surge um paradoxo fascinante. Quanto mais você tenta forçar o universo com ansiedade, menos ele responde. É como tentar segurar água nas mãos fechadas. Mas quando você relaxa, entrega e vibra em um estado de confiança silenciosa, tudo começa a se alinhar quase sem esforço. Esse paradoxo é compreendido nas tradições orientais como Wu Wei, o não fazer taoísta, um estado de fluxo onde você age, mas não se desgasta, pois está em ressonância com a corrente natural da vida. Tesla acessava esse campo intuitivamente. Não era apenas a lógica que o guiava, mas uma entrega profunda à inspiração que chegava como lampejos. O segredo é que, ao vibrar em sintonia, você deixa de lutar contra o fluxo e começa a navegar dentro dele. Talvez você já tenha sentido isso em momentos breves,
Um dia em que tudo deu certo, em que coincidências se multiplicaram, em que você sentiu que estava no lugar certo, na hora certa, encontrando as pessoas certas. Esses momentos não são acasos raros, mas brechas, vislumbres do que acontece quando sua frequência se alinha à vibração universal. E a questão não é como provocar coincidências, mas como permanecer nesse estado como uma forma de vida. Quando a mente entra em coerência, o coração vibra em ressonância e o corpo responde com vitalidade. Você se torna literalmente um campo magnético vivo. E esse campo atrai realidades equivalentes, como ferro sendo puxado por um ímã invisível. Tesla sabia que a mente humana podia se tornar uma espécie de transmissor cósmico. Ele falava de ideias que vinham inteiras, não em fragmentos, como se fossem baixadas de uma fonte maior. Jung, por sua vez, chamou isso de inconsciente coletivo, um campo invisível, onde símbolos e arquétipos vivem e se comunicam com quem estiver pronto para ouvir. E é aqui que ciência e espiritualidade se encontram. Não se trata de adivinhação, mas de sintonizar um campo onde informações já existem, como ondas de rádio que sempre estiveram no ar, mas que você só escuta quando gira o dial corretamente. Assim, o método secreto não é criar nada do zero, mas ajustar-se para receber o que já vibra ao seu redor. Considere o seguinte: cada pensamento recorrente, cada emoção repetida, cria uma assinatura energética em torno de você. É como se você emitisse constantemente uma frequência específica e o universo respondesse com acontecimentos que ecoam essa mesma nota. Se você vive em constante medo, atrairá experiências que alimentam esse medo. Se vibra em gratidão, abrirá portas que refletem abundância. Tesla compreendia essa lógica como ciência pura. Se você quer entender o universo, pense em energia, frequência e vibração. O que ele não disse em voz alta, mas que está implícito, é que esses princípios se aplicam não apenas às máquinas, mas à própria consciência humana. E não se trata de acreditar em algo para que funcione, mas de praticar. Experimente fechar os olhos, silenciar a mente por alguns instantes e trazer à memória uma lembrança de pura alegria. Perceba como essa memória altera imediatamente sua respiração, sua postura, até mesmo a temperatura do corpo. Esse pequeno ajuste já é uma mudança de frequência. Agora imagine sustentar isso não como um exercício ocasional, mas como um estado permanente de ser. É assim que se inicia a ativação da arquitetura do invisível, o ponto em que a vibração interior molda a experiência exterior. Mas a mente comum se rebela, questiona, duvida. E se isso for apenas imaginação? Ela pergunta. E é aí que o segundo segredo aparece. A imaginação não é um escape da realidade, mas o portal mais direto para acessar camadas mais sutis dela. Tesla via suas invenções em imagens perfeitas antes de construí-las fisicamente. Neville Goddard, mestre do poder mental, dizia que imaginar intensamente é plantar sementes no solo invisível que mais tarde se manifestam no concreto. O que separa um devaneio vazio de uma criação real é a intensidade vibracional com que você sustenta essa visão. Agora, pense em como as tradições espirituais sempre nos treinaram para imaginar. Os mantras védicos são repetições sonoras que moldam o campo energético da mente. As orações cristãs evocam imagens de proteção e entrega. As visualizações tibetanas são arquiteturas mentais que abrem portais de consciência. Tesla, em sua prática silenciosa, sem rituais religiosos, fazia o mesmo. Projetava imagens mentais até que se tornassem tão reais que a própria matéria parecia obedecer a elas. Essa é a alquimia vibracional em ação, traduzida em linguagem científica. Você já se deu conta de que a energia segue a atenção? Aquilo que você constantemente observa em sua mente, aquilo em que insiste em pensar, se torna mais denso, mais concreto. Se sua atenção se fixa no medo, o medo ganha forma. Se você mergulha em confiança,
ela se solidifica em experiência. Essa é a lei do campo sutil, não há exceções. Quando você compreende isso, descobre que a vida nunca foi aleatória. Foi sempre um reflexo daquilo que você vibra em silêncio, mesmo sem perceber. Agora, permita-se imaginar uma situação futura em que você se sente plenamente vivo, realizado e em fluxo. Não apenas pense nela, mas sinta como seria estar ali agora. Note como o coração acelera, como a respiração muda, como um leve calor percorre o corpo. Esse é o universo respondendo dentro de você, em tempo real. O corpo não distingue entre imaginação e realidade. Vibra na mesma frequência, e essa vibração é uma chave que abre portas no invisível. O que você está ensaiando agora é o esboço do que virá. Perceba que isso não é apenas filosofia bonita, mas neurociência aplicada. Pesquisas mostram que, ao imaginar um movimento, o cérebro ativa áreas semelhantes às de quando realmente o executa. Isso significa que cada vez que você visualiza um estado de plenitude, está literalmente treinando sua mente e corpo para habitá-lo. O que Tesla fazia ao projetar máquinas inteiras em sua mente, você pode fazer ao projetar estados de consciência. A prática constante transforma a vibração em realidade palpável, mas lembre-se, não se trata de controlar o universo, e sim de harmonizar-se com ele. A arrogância da mente acredita que pode forçar resultados, mas a sabedoria do coração sabe que tudo já está em movimento e que sua tarefa é apenas afinar-se. Esse é o segredo que diferencia o esforço árduo da fluidez natural. Quando você vibra em confiança, oportunidades surgem. Quando vibra em medo, portas se fecham. Não porque alguém as fechou, mas porque sua frequência não permite enxergar o que está disponível. Pense em como as ondas de rádio funcionam. Milhares de músicas estão no ar agora, mas você só ouve aquela que o aparelho está sintonizado para receber. Do mesmo modo, todas as possibilidades da sua vida já existem em potencial, mas você só experimenta aquelas que correspondem à sua sintonia vibracional. Tesla não precisava explicar isso como religião. Para ele, era pura física, e para você, pode ser pura experiência vivida. Agora volte a si mesmo e pergunte: qual tem sido a frequência que você mais transmite ao mundo? É medo ou confiança? É dúvida ou certeza? É ressentimento ou gratidão? Essas escolhas sutis são como códigos que enviam ordens silenciosas ao universo. E acredite, o universo sempre responde. A pergunta é: você tem gostado da música que sua harpa interior está tocando? Se não, a afinação começa aqui, na consciência desperta. E se eu te dissesse que a vibração mais poderosa não é a do pensamento isolado, mas a do coração em coerência com a mente? O Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, já mostrou em pesquisas que o campo eletromagnético do coração é milhares de vezes mais forte que o do cérebro. Quando emoção e pensamento se alinham, cria-se um estado de coerência capaz de alterar até mesmo o DNA. Essa é a ponte entre espiritualidade e ciência, que Tesla já intuía. Não basta pensar, é preciso sentir. Mas aqui está um detalhe que poucos percebem. Não se trata de fabricar emoções forçadas, mas de cultivar estados autênticos de presença. O coração reconhece a falsidade. É como tentar tocar uma nota desafinada em um piano. O ouvido interno sabe que não corresponde. Por isso, a prática não é fingir estar bem, mas mergulhar em uma vibração genuína, mesmo que pequena, e expandi-la até que preencha o campo todo. A autenticidade é o portal mais direto para a frequência correta. E à medida que você integra esse conhecimento, começa a notar mudanças sutis no cotidiano. Pessoas diferentes se aproximam. Situações inesperadas se resolvem. Sincronicidades multiplicam-se. Não porque você as provocou com esforço, mas porque finalmente sua estação vibracional está aberta para recebê-las. O universo não é um inimigo a ser conquistado, mas um aliado que sempre esteve à espera
de sua sintonia. E quando você atravessar totalmente esse véu, perceberá que a verdadeira ciência de Tesla não era apenas elétrica, mas espiritual. Porque, no fim, toda a tecnologia, todo o estudo, toda a investigação de Tesla apontavam para um mesmo mistério. A vida é energia em movimento, e quem aprende a vibrar em harmonia com ela já possui a chave do invisível. E quando você começa a compreender que a vida não é feita de acontecimentos isolados, mas de um campo contínuo de vibrações, algo dentro de você desperta. Imagine que cada momento não é um ponto solto, mas parte de uma linha invisível que o universo desenha a partir da sua frequência interna. Tesla intuía esse desenho como quem enxerga padrões ocultos em relâmpagos. Não são apenas raios caindo ao acaso, mas circuitos cósmicos se revelando por um instante. Da mesma forma, cada experiência que você vive é uma descarga dessa energia, uma tradução visível de algo que vibrou antes dentro de você. Quando esse entendimento se instala, até os acontecimentos dolorosos se revelam como mensagens, ajustes de frequência, convites para alinhar-se com algo mais elevado. Observe a natureza. Nenhuma árvore força seus galhos para nascerem, elas simplesmente crescem em direção à luz, guiadas por uma inteligência invisível. Nenhum rio luta contra sua corrente, ele apenas segue seu curso até o oceano. Esse mesmo princípio habita em você, mas o ruído mental muitas vezes o impede de ouvi-lo. Tesla percebia essa inteligência universal e procurava sincronizar-se a ela. Sua genialidade não estava apenas em fórmulas, mas em sua capacidade de escutar um campo maior. E essa escuta é possível para todos, desde que silenciemos as distrações internas e nos tornemos receptores claros. Há quem pense que essa sintonia seja privilégio de gênios, mas a verdade é que cada ser humano já nasce com esse dom. O problema é que crescemos em ambientes saturados de padrões inconscientes, e isso vai cobrindo nossa antena natural com camadas de interferência. O primeiro passo é reconhecer que essa antena ainda está dentro de nós, intacta, apenas esquecida. O segundo é começar a limpá-la, retirando as frequências que não nos pertencem. E o terceiro é ajustar a sintonia para que ela volte a captar o som original do universo. É um processo de lembrança, não de aquisição. Veja como a vida moderna nos convence de que precisamos correr atrás das coisas, acumular, competir, lutar para conquistar. Mas e se tudo isso fosse apenas uma distração? E se o real poder estivesse não em correr atrás, mas em atrair, em alinhar-se? Tesla não corria atrás das ideias, ele se tornava o espaço em que as ideias apareciam. Essa diferença é crucial. Não é você quem deve perseguir o universo. É o universo que começa a trabalhar em sua direção quando você vibra na frequência certa. Isso muda completamente a forma de viver. Quando você entra em um estado de presença plena, começa a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Um encontro aparentemente banal pode carregar uma chave para seu caminho. Uma frase solta pode ser a resposta a algo que você buscava há meses. Esses sinais não surgem porque antes não existiam, mas porque agora você está sensível o suficiente para percebê-los. O universo não fala em palavras, fala em símbolos, coincidências, repetições. Quem aprende essa linguagem começa a dançar junto com o cosmos, como se a vida fosse uma coreografia secreta. E há um ponto ainda mais profundo. A vibração que você sustenta não apenas atrai experiências externas, mas transforma a sua própria biologia. Estudos em psiconeuroimunologia mostram como estados de gratidão, compaixão e alegria ativam sistemas de cura natural no corpo. Isso significa que cada vez que você ajusta sua frequência, você não está apenas mudando sua vida externa, mas também remodelando seu corpo. Tesla, ao intuir o poder das vibrações, estava tocando um princípio universal que age tanto na física das máquinas quanto na fisiologia humana.
Essa integração revela que não existe separação entre dentro e fora. O mesmo campo que move os planetas move também o seu coração. Quando você se sente em paz, o universo ecoa essa paz em suas circunstâncias. Quando você está em conflito, o cosmos devolve reflexos desse conflito. Não há julgamento nesse processo, apenas ressonância. O universo não pune nem recompensa, ele apenas responde à vibração que você emite. Por isso, a verdadeira responsabilidade não é moral, mas vibracional. O que você mantém em seu campo é o que você recebe de volta. E esse entendimento abre uma nova perspectiva sobre o que chamamos de destino. Não é algo fixo, escrito em pedra, mas um campo de probabilidades que se atualiza conforme sua frequência. Cada decisão, cada emoção, cada pensamento é uma semente que ativa determinadas linhas de realidade. Tesla compreendia esse princípio como se fosse uma engenharia energética. Ao mudar a vibração, você muda o circuito que a energia percorre. E assim, muda também o que se manifesta no mundo visível. Agora, imagine que sua vida é uma antena que pode ser calibrada. Cada gesto, cada hábito, cada escolha é um ajuste fino dessa antena. Quando você se envolve com conteúdos que elevam sua alma, a antena se alinha com frequências mais altas. Quando se prende a emoções densas, ela se sintoniza com ondas baixas. Nada é neutro. Cada momento é um ato de calibração. O segredo é tornar esse processo consciente, em vez de deixar que padrões automáticos escolham por você. Tesla dedicava horas ao silêncio e à contemplação, pois sabia que nesses momentos sua antena interna estava mais clara. Ele não via o silêncio como ausência de sons, mas como o espaço onde as frequências mais sutis podiam ser captadas. Da mesma forma, quando você cria momentos de quietude em sua rotina, começa a perceber que não está sozinho em seus pensamentos. Há algo maior transmitindo sinais. Esses sinais podem vir em forma de inspiração, intuição ou simplesmente uma sensação de clareza. E é nesse ponto que surge uma mudança radical. Você deixa de ser apenas um indivíduo isolado e começa a perceber-se como parte de uma rede viva. O universo não é um palco frio em que você atua sozinho, é uma inteligência que responde. Quando você vibra amor, a rede responde com mais amor. Quando vibra medo, responde com reflexos de medo. Isso não é superstição, mas física sutil. A frequência que você emite, viaja, encontra campos semelhantes e retorna amplificada. Por isso, não é exagero dizer que você tem o poder de mudar não apenas a sua vida, mas também o campo coletivo ao seu redor. Quando uma pessoa eleva sua frequência, ela afeta todos que estão próximos, como uma vela que acende outras sem perder sua própria chama. Tesla via a humanidade não como indivíduos separados, mas como um circuito coletivo. Se cada ser humano afinasse sua própria vibração, o planeta inteiro entraria em uma nova frequência. Essa não é uma utopia, é uma possibilidade científica e espiritual. Mas perceba, o caminho não é rápido nem forçado. Vibrar diferente não é repetir frases prontas ou tentar mascarar emoções. É um mergulho profundo em autenticidade. É sentir o que precisa ser sentido, liberar o que já não serve e cultivar estados que ressoam com sua essência. Esse é o verdadeiro trabalho invisível, aquele que ninguém vê, mas que muda tudo. É uma alquimia interna, na qual o chumbo das emoções densas se transforma no ouro da consciência desperta. E esse ouro não é material, é vibracional. É a capacidade de caminhar pelo mundo sem ser arrastado pelo caos, de permanecer em paz mesmo em meio à tempestade, de confiar mesmo quando tudo parece incerto. Esse estado não se compra, não se finge, não se herda. Ele é conquistado pela prática constante de alinhar-se à frequência da vida. É nisso que reside o método secreto, não em fórmulas externas, mas na arte de ser coerente com a vibração universal. Observe como, aos poucos, esse caminho gera frutos.
Você passa a perceber oportunidades onde antes via problemas. Encontra pessoas que ressoam com sua alma, em vez de relações que drenam sua energia. Descobre talentos ocultos que estavam adormecidos. Tudo isso não acontece por acaso, mas porque seu campo vibracional mudou. E quando o campo muda, a realidade precisa responder. É uma lei tão exata quanto as da física. Tesla acreditava que, ao entender a energia, poderíamos transformar o planeta. Mas talvez seu maior legado seja a lembrança de que a mesma energia que move o cosmos move também cada ser humano. Somos miniaturas do universo, antenas vivas, expressões de uma frequência maior. A vida se torna extraordinária quando paramos de lutar contra isso e começamos a participar conscientemente desse fluxo. E nesse ponto surge uma revelação. Talvez a verdadeira invenção de Tesla não tenha sido uma máquina externa, mas a possibilidade de despertar a máquina interna, que somos nós. Quando sua mente se alinha com seu coração e ambos vibram em coerência com o universo, você se torna aquilo que ele sempre buscou: um transmissor de energia livre, livre de padrões densos, livre de condicionamentos, livre para ressoar com a fonte infinita. E assim, cada respiração, cada pensamento, cada emoção, torna-se parte de uma dança cósmica. Não há mais separação entre você e o universo. Há apenas vibração em movimento, frequência em expansão, energia se transformando em experiência. E quando você sustenta esse estado, percebe que o universo já está trabalhando a seu favor, não porque você o forçou, mas porque finalmente se tornou um com ele. E mesmo assim saiba, isso é apenas a superfície do mistério, pois existe ainda uma chave mais profunda, uma camada mais sutil, um segredo que permanece velado, esperando o momento certo para ser revelado. Você chegou até aqui e agora já percebe que as energias, as frequências e os campos invisíveis que Tesla intuía não são apenas conceitos abstratos. São forças vivas que atravessam sua respiração, seu corpo e sua consciência. O que antes parecia acaso agora se revela como ressonância. O que antes parecia emoção isolada mostra-se como vibração universal. Nada está separado, tudo pulsa em sintonia. E para selar esse encontro, compartilho um presente especial, uma técnica simples e profunda para que você sinta de forma prática essa energia no seu próprio campo. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes, sentindo cada pulsação. Visualize um campo de luz envolvendo todo o seu corpo, como se fosse eletricidade sutil percorrendo você. Imagine que essa energia flui de Tesla, atravessando sua mente e despertando sua percepção para vibrações que sempre estiveram ao seu redor. Permaneça nessa visualização por alguns minutos, apenas sentindo, apenas vibrando. Quando abrir os olhos, perceberá que algo se moveu. Sua consciência agora está mais desperta, sua frequência mais alinhada, sua energia mais consciente. E se essa vibração já ressoou em você, declare sua intenção comentando "Eu ressono". Esse ato simbólico fortalece sua sintonia com as frequências universais. Se deseja continuar explorando esses campos invisíveis, inscreva-se e vibre junto com a visão de Tesla, expandindo sua energia e consciência a cada encontro. Gratidão profunda por estar aqui. Sua frequência já vibra de forma mais consciente, desperta e luminosa.